Recentemente, a cantora Jordânia Silva, ex-Banda Encantos, deu um testemunho, onde passagens por bandas de forró foi seu tema principal. Você é tão confiante, por que você foge quando eu olho pra você? Um passo adiante e 5 pra trás, eu já não sei o que eu faço mais, mas essa insegurança me atrai. Ela começou a cantar aos 10 anos e entrou profissionalmente aos 12. Ela que sempre sonhou em ser dançarina, mas sua primeira banda foi a famosa banda Delírios como cantora. E nesse testemunho de quase 1 hora, vou mostrar para vocês os principais tópicos onde ela fala de todas as situações que aconteceram pelas bandas por onde ela passou. Como esse trecho que ela fala da banda Delírios. Como eu era de menor, então os meus colegas não poderiam estar me levando sempre para bares, quando eles iam curtir, quando a gente não estava fazendo trabalho, né? Quando não estávamos trabalhando. Só que aí, com o passar do tempo, eles começaram a me levar e começaram a empurrar para mim a bebida. E eu, com 13 anos, eu comecei a beber. Eu comecei a beber. E eu fui tomando gosto por isso, pela bebida. E chegou um tempo que eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a inchar. Eu não sabia o que era, até porque eu era tão nova, eu tinha apenas 13 anos, e eu não sabia o que era. E foi passando, e eu, meu Deus, o que é isso? Só que Deus já tinha um chamado na minha vida. Então, assim, a bebida, ela tomou conta de mim. Foi mais forte que eu. E quando eu descobri o porquê que eu estava inchada, eu comecei a rir. E comecei a falar, não, isso é besteira, isso é coisa da minha cabeça. Só que aí eu perguntei às pessoas, os meus amigos, né? Eram mais velhos que eu, perguntei, o que é que está acontecendo? Ele, não, é assim mesmo. É assim mesmo. E eu, tá bom, já que é assim, então não vou parar, não. E eu não parei. Continuei a beber. E continuei a cantar, e a cantar. Só que aí, com o passar do tempo, antes de eu ir para casa, nós fomos para Fortaleza. E ele fez uma sociedade com um rapaz lá de Fortaleza, e nós fomos para Fortaleza e ficamos lá na granja desse rapaz. E quando cheguei lá, o dono começou a me humilhar, né? Começou a falar que eu não estava bem, que eu estava muito gordinha. E isso assim, como eu tinha 13 anos, naquela época, não existia isso que as pessoas falam hoje, de bullying, não é isso? Era outro nomezinho, era humilhação mesmo. Eu queria continuar, eu queria ficar, eu queria ter essa vida mesmo, porque para mim era bom. Era bom demais eu estar ali no palco, ser reconhecida. Quando descia, ia tirar fotos. Então, para mim, era mágico aquilo ali. Mesmo sendo humilhada e se sentindo muito triste, ela continuou na carreira de cantora e foi contratada também, ainda muito nova, pela Banda Encantos. Nessa banda, continuei a beber, eu usei drogas também nessa banda. Então, assim, a experiência para mim que eu tenho hoje, de tudo isso, é que não vale a pena. Não vale a pena nada isso. Nada. E depois dessa breve passagem pela Encantos, ela é chamada para a banda Internautas do Forró. E foi nessa banda onde ela teve a sua pior experiência de vida. Confere mais um trechinho. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu tive que ficar hospedada na casa desse meu colega, juntamente com a esposa e com o filho. E lá onde eu fiquei bastante aterrorizada com o que eu tinha visto e com o que eu via. Ao chegar lá, com Dias, ele me chamou, esse meu colega que ele cantava lá comigo também, me chamou e fez assim, Jordânia,
vai lá na Lan House com meu filho, vai lá para ele ficar jogando e você ficar lá também assistindo a internet, eu vou dar um dinheiro aqui para você. Aí eu disse, tá bom, tá certo. Isso era 3 horas da tarde, irmãos. E eu saí com o filho dele. E quando eu cheguei lá, se passaram 4, 5, 6, 7. Quando deu 7h30, eu liguei para ele. Aí perguntei, posso voltar? Que eu estou com fome, seu filho está com fome também. Ele fez, pode, já terminei aqui. Irmãos, quando eu cheguei lá na casa dele, assim que eu coloquei os pés, os meus pés só tinham água, açúcar e pipoca. A casa inteira estava assim. E eu me assustei com aquilo, que eu nunca tinha visto. E eu perguntei, o que é isso? Ah, outra coisa, tinha galinha também. Penas de galinha, tinha muita coisa. E eu perguntei para ele, o que é isso? Ele fez, nada não, é só... A gente está fazendo uma limpeza aqui. Porque nessa época tinha chegado um pai de santo que ficou com a banda durante um mês. E esse pai de santo queria fazer a limpeza em todos nós da banda, principalmente nós cantores. E ele fez essa limpeza lá, disse que é limpeza, né? Essa limpeza lá porque ele disse que tinha visto uma mulher na casa desse meu colega, o pai de santo. Disse que tinha entrado, tinha visto uma mulher e que essa mulher estava com muita fúria, com muita raiva, porque ele estava casado com outra mulher e tinha que fazer uma limpeza lá, até para o crescimento dele. Só que aí, irmãos, no candomblé em si, tem regras também, não é verdade? E essas regras eram o seguinte, ele tinha que passar 7 dias sem ter nenhum tipo de relação com a mulher, né? E tá ali para eles puro, né? E ao passar de 7 dias, ele não poderia quebrar, porque se quebrasse tudo que ele tinha feito ali, com ele aquela limpeza todinha, todas as coisas ruins iam vir e voltar para ele. E ele disse, está certo. Só que aí, irmãos, eu fiquei apavorada, porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, eu nunca tinha ido em nenhum terreiro de macumba, não tinha frequentado esses lugares. Só que lá eu passei aí, fui umas 2 vezes num terreiro. Só que eu não fui nada, não fiz nada, fui apenas com um colega meu. Mas eu fui por curiosidade. O inimigo, ele é sujo, viu? Ele é sujo. E ele leva você mesmo, ele faz sua mente quando você não tem Deus no coração. Ele usa você, porque ele veio para matar, roubar e destruir, vocês sabem. Então, irmãos, quando foi no outro dia, eles me obrigaram também a tomar um banho. Eu tomei um banho na casa desse meu colega, até porque eu estava morando lá, tive que tomar esse banho. E ele falou para mim, você tem que tomar, porque você está aqui na casa dele, você está suja e tem que ficar limpa. E eu fui obrigada a tomar esse banho, e eu tomei. E no outro dia, irmãos, eu continuei a minha vida normal, porém, o meu colega tinha quebrado as regras. Uma das regras. E foi justamente essa de ter relação. E as coisas começaram a acontecer na vida dele. Era muita briga com ele e a esposa. O trabalho dele já não estava mais legal. O dono já ia tirar ele da banda. Só que essa banda em si, o dono, ele era do candomblé, juntamente com toda a família. Então, assim, eu tive que sair da casa desse meu colega, porque ele foi embora. Inclusive, ele mora aqui em João Pessoa. Ele teve que vir embora para cá. E eu fiquei. E eu tive que ficar 1 semana na casa do dono da banda, que era para eu poder arrumar um lugar para mim, porque eu estava sem casa. Até porque eu tinha chegado lá há pouco tempo, e eu fiquei lá. Irmãos, o negócio foi feio. Foi muito feio.
E assim que eu cheguei lá, eu conheci um menininho. Ele tinha uns 4 anos de idade. Que os pais do dono da banda tinham adotado ele, porque disseram que na outra encarnação, ele era a mãe do pai do dono. E o menino, por incrível que pareça, eu juro a vocês, o menino, por incrível que pareça, ele tinha uns traços muito diferentes. Ele tinha uns traços assim que me dava medo. E era uma criança, gente. Era uma criança. E eu fiquei lá na casa do dono da banda durante esses 5 dias. E eu fiquei no quarto desse menino. E na hora da janta lá, estávamos na mesa. Depois, quando terminou todo mundo de jantar, eu voltei para o quarto. Fiquei lá no quarto. E com uma sensação horrível. Horrível. E eu me deitei. E quando eu olhei para cima, no teto, eu via uns vultos pretos em cima do teto, me arrodeando. E eu saí de lá correndo. Quando eu cheguei lá fora, irmãos, simplesmente a mãe do dono da banda estava querendo matar ele com uma tesoura. Isso tudo, o pai de santo estava lá. Estava lá dentro da casa. A mãe só não conseguiu fazer isso porque o pai de santo e um primo do dono da banda seguraram ela. E o espírito, ele tem muita força. Que ele é nojento. E essa mulher era baixinha. E o filho dela era muito alto. Mas foi uma coisa horrível, irmãos. E lá atrás da casa deles, tinha um quartinho que ninguém podia entrar. Só o pessoal da família. E quando eu saí de lá de dentro correndo, aí quando eu cheguei lá fora, estava aquele alvoroço todo mundo agoniado. E ela tinha entrado lá para aquele quartinho. E eu me sentei. E o pai de santo chegou para mim e falou: o que é que está acontecendo? O que é que você está sentindo? Eu disse: eu estou tonta. Eu acho que eu vou desmaiar, eu estou passando mal. Aí ele foi lá dentro desse quartinho, pegou um vidro de perfume, e despejou na minha cabeça e mandou eu abrir minhas mãos e colocou nas minhas mãos. Aquele perfume alfazema, né? Alfazema. E ele mandou fechar minhas mãos e ficar ali. E eu fiquei. Ele fez: fique aí e não faça nada. E eu fiquei lá. E aquilo foi passando. Por incrível que pareça, aquilo foi passando. Mas aí, irmãos, sai lá de dentro daquele quarto a mãe do dono da banda, toda curvada, segurando um cajado. E quando eu olhei, ele estava falando: é preto velho. É preto velho. Deixa ele passar, deixa ele passar. Ele passou por mim, eu fiquei olhando, eu, misericórdia. Eu não conhecia Deus profundamente, mas na hora eu fiz misericórdia. E ela foi lá, despejou pólvora, tinha uma foto, que lá eles gostavam muito de fazer isso. Lá tinha essa banda, Internautas, e uma outra banda lá, eram rivais, e ficavam fazendo isso. Essa troca da macumba, né? Ela também conta que, quando cantora, recebia muitos espíritos. Eu só me lembro que eu tinha comprado uma bebida e que eu tinha tomado um gole dessa bebida. Depois eu não lembro de mais nada. Irmãos, os meus colegas disseram que eu fiquei num estado que eles não me reconheciam. Fomos todo mundo embora para o hotel. Quando chegamos em um certo lugar, numa encruzilhada, era uma encruzilhada que tinha. Quando chegamos lá, eu caí de joelho. E os meus amigos ficaram olhando e: o que é que está acontecendo com ela? Isso, irmãos, eu estou contando para vocês, não é porque eu lembro, não. É porque falaram para mim. Eu não lembro de nada disso. E eu caí. E depois que eu caí, eu me levantei e saí correndo. Correndo a direção ao ônibus da banda que estava bem em frente ao hotel. Só que lá na frente eu via 2 luzes. Eu via 2 meninos. Eu via um pequenininho e via um grande. Só que a luz era muito forte.
muito forte mesmo. E eu corria em direção à luz, a esses meninos, dizendo, sai daqui, eu não quero vocês aqui. Sai, gritando. E os meus amigos conseguiram me segurar. Quando eles me pegaram, eles disseram que eu coloquei minha cabeça no meu calcanhar, de costas assim, ó. Eles disseram, ela quebrou a coluna. Ela quebrou a coluna agora. Só que aí eu me levantei. Quando eu me levantei, eu fiquei de joelho naquele meu fio ali. E chamando o dono da banda. Vem cá, fulano, vem cá. Só que ali, amigos, irmãos, não era eu. Não era eu. Era um espírito que estava dentro de mim. E eu chamei ele, e ele chegou perto de mim e fez o que foi. E eu fiz só assim para ele. Dei uma cotovelada nele e ele foi parar do outro lado. E ele também começou a querer se manifestar lá. E aquela coisa toda, aquele alvoroço todo. Aí me levaram lá para dentro. Quando eu cheguei lá dentro do quarto, lá no hotel, eu fiquei gritando o tempo todo. Tira esse menino daqui. Só que eles perguntavam, que menino? Quem é? Que menino é esse? Esse menino está olhando para mim o tempo todo. Tira ele daqui. Esse menino era nada mais, nada menos, no outro dia que eu fiquei sabendo, era um menininho que tinha sido estrupado e tinha sido jogado naquela encruzilhada que eu caí. E aquele menino ficou comigo o tempo todo do meu lado. E eu pedindo para aquele menino sair. Teve uma hora que eu não aguentei mais e ele foi embora. Só que aí eu não acreditei muito no que os meus colegas falaram para mim, disso tudo que tinha acontecido. Porque eu fiz, não, isso é mentira que eles estão falando de mim. Isso não é verdade, não. Só que eu acreditei, sabe por quê? Porque tinha um primo meu que tinha falecido. O nome dele era Cláudio. E ele chegou até a mim e disse assim, manda ela cuidar dos meus filhos, por favor, que ela está maltratando eles. Que era a esposa dele. Quando o meu colega chegou e disse para mim isso, aí foi que eu acreditei. Eu disse, é verdade. É verdade. Tudo que aconteceu comigo, então, é verdade. Só que, irmãos, eram muitos espíritos, eu não tinha o controle. Quando um saía, o outro entrava. Quando um saía, o outro entrava. E era aquele alvoroço todo. Eu só sei que passaram muito tempo comigo na peleja para que eu conseguisse dormir. Eu fui para debaixo do chuveiro, fiquei gritando. As minhas colegas ficaram lá, querendo me segurar. E eu gritando. Aí dava gargalhadas. Foi uma coisa horrível. Nesse longo testemunho, ela voltou para a banda Encantos e contou sobre a tentativa de assalto que quase tirou a sua vida. Irmãos, aí chegou um tempo que ele falou profundamente comigo, que foi quando eu sofri uma tentativa de assalto na banda Encantos. Isso foi em 2011. Eu estava em um evento. Desse evento, nós fomos para a orla e depois vinha para casa. E ao entrar no carro, eu senti uma coisa assim muito forte, sabe? Dizendo assim, não põe o cinto. Incrível, né? Porque é pra gente pôr o cinto, né? E a pessoa dizia, era o anjo dizendo, não põe o cinto, não põe o cinto. E eu não pus o cinto. E ao sair dali, da orla, eu fui pelo bairro do Altiplano. Quando passei em frente à casa de recepções que tem Passos dos Leões, eu comecei a me arrepiar. Comecei a sentir uma coisa horrível. Nessa época eu era casada com outra pessoa. Estávamos eu, o ex-marido e um amigo atrás. E eu comecei a sentir uma coisa muito ruim, uma coisa muito negativa. E eu, meu Deus, eu não quero ir por aqui, eu não quero ir por aqui. Aí o meu amigo fez, não vai, não vai acontecer nada não. Isso já era 4h20 da manhã, por aí. E ao chegar lá, depois que passou ali, essa casa de recepções,
Quando chegou mais na frente, tem um giradorzinho que dá acesso para o Timbó. E tem um outro giradorzinho lá na frente que dá acesso àqueles condomínios fechados, né? Que é Quadra-Mares, eu acho, se eu não me lembro. Se eu não me engano, eu acho que é Quadra-Mares. E eu fui por ali. E ao chegar mais na frente, irmãos, tinha uma curvinha. E eu tinha que reduzir a velocidade do carro para passar ali naquela curva. E quando eu reduzi, simplesmente pulou o bandido na frente do carro, todo encapuzado, com a arma. E eu olhei rápido pelo retrovisor e vi mais 4 atrás. Eles estavam todos armados. E eu não contei a história, eu não pensei em outra coisa. A única coisa que veio na minha cabeça foi abaixar a cabeça e colar o pé no acelerador. E isso eu fiz. O meu vidro estava meio que aberto. O vidro do carro estava meio aberto. E deu tempo ainda do bandido pular, do assaltante pular e atirar por cima do vidro. Quando ele atirou, na hora eu não senti nada. Só senti um barulho muito forte. E eu continuei. Colei o pé no acelerador e continuei. Quando chegou mais na frente, meu colega fez: meu Deus, ela está sangrando. Quando eu olhei para baixo assim, irmãos, a minha roupa estava ensopada de sangue. Aí eu senti aquele peso na minha cabeça. Quando eu pus a mão, o tiro tinha pego na minha cabeça. Naquele momento, eu comecei a me desesperar e não queria parar o carro por nada, porque na minha mente eles vinham atrás. Só que quando chegou mais na frente, eu estava numa velocidade muito alta. Se eu tivesse continuado, eu ia bater o carro, ia capotar. E ia ser pior. E eu parei o carro. Quando eu parei o carro, a única coisa que veio na minha mente foi: Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz até hoje. Me perdoa, Senhor, porque eu estou sentindo que eu vou morrer. E isso, nós fomos para o hospital. E quando chegou lá no hospital, como tinha acabado de ser inaugurado, foi o Trauminha, lá de Mangabeira. Então, a equipe toda estava livre. Os médicos estavam dormindo, os enfermeiros estavam lá conversando. Então, a equipe toda foi para cima de mim. E eles ficaram perguntando um para o outro: cadê a outra perfuração? Eu só estou encontrando eu não tem outra não. Ah, então coloca ela para bater o raio-x para ver para onde, se passou, se entrou, vamos ter que ver. E eu fui, e a cabeça pesava, parecia que tinha uns 300 quilos de cimento na minha cabeça. Um peso enorme. E quando chegou lá, eles encontraram a outra perfuração. Aí me levaram para a maca, para o quarto, e fizeram a raspagem do meu cabelo, né? Tiveram que raspar. Irmãos, a bala entrou na minha cabeça, não foi de raspão. Como eu estava na banda Encantos e a banda estava na mídia, então assim, as pessoas falaram, os médicos falaram que tinha sido só um tiro de raspão, mas não foi. A mídia passou para a sociedade, né, que foi de raspão, mas não foi. A bala entrou e saiu com 3 dedos. Do outro lado, pegou só o couro cabeludo. Várias emissoras de TV queriam fazer entrevista, mas eu estava muito abalada. Eu não quis. A Sônia Abrão também quis que eu fosse para lá contar, só que eu não saí de casa. Para vocês verem, os donos queriam que eu fosse. Sabe para quê? Para engrandecer o nome da banda. Porque eles disseram: vai, que só assim tu vai fazer o teu nome. Fazer meu nome com a desgraça? Como é que eu vou fazer meu nome com a desgraça? Não. Em dezembro do ano passado, ela se afastou da banda Encantos para ter o seu filho. E ela também conta que quase perdeu a voz. Eu comecei a perder minha voz. E eu estava me perguntando por que está acontecendo isso. Músicas que eu conseguia cantar lá em cima, nos tons altos,
Eu não conseguia mais. E até hoje, eu não consigo mais. Fiz tratamento com a fonoaudióloga, fui para médico, bati luz, as coisas que eu tinha que fazer, né? E não deu nada. E eu disse, alguma coisa tem errado. Alguma coisa está errada. E nada mais, nada menos, foi um trabalho que fizeram para mim. Foi um trabalho para que eu perdesse minha voz e para que eu nunca mais fosse feliz em nenhum relacionamento. Mas foi quebrado em nome de Jesus. E se você quiser ver esse testemunho completo da Jordânia, o link vai estar na descrição desse vídeo. E essa é minha rapidinha, bem longuinha, de hoje. Não esquece, curte o vídeo, se inscreva no nosso canal. Um beijo, até o próximo vídeo.